Fala galera, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai resolver o primeiro exercício de limite pela definição, tá? A gente vai ter que provar que o limite da função 2x mais 1 com x tendendo a 2 é igual a 5. Essa é uma função linear, é o caso mais simples, tá? No próximo vídeo de exercício a gente vai ver o caso de uma função quadrática, que é o que provavelmente vai cair na prova de vocês. Sendo que ainda há uma possibilidade de cair esse caso, tá? Que é um caso mais simples. Então vamos lá. E a gente vai ter que usar a nossa definição de limite para provar que esse limite dá isso, tá bom? Essa definição que a gente já viu, tá? Então o que quer dizer essa definição? Quer dizer que se a distância do x ao a ela for menor do que um delta, um número delta, isso com certeza vai implicar que a distância entre o f de x e o L, ou seja, o f de x e o L vai ser menor do que um epsilon, tá? Então, se eu tiver um delta muito pequeno e um epsilon muito pequeno, eu vejo que quando o x está chegando perto de A, isso vai implicar que o f de x está chegando perto do L, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter dois passos principais para resolver esse tipo de exercício. E o primeiro passo a gente vai ter que achar uma relação entre o epsilon e o delta. E o segundo passo, a gente vai ter que aplicar a nossa definição de limite para acabar com o exercício, para formalizar a nossa resposta, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, a gente vai ter que provar esse limite, certo? E a gente sempre vai começar esse tipo de exercício da seguinte forma: a gente vai começar com a distância da função até o ponto que ela está tendendo. Então vamos lá. Comecei, coloquei a distância. Essa distância vai ser igual ao módulo da diferença disso e disso, certo? Que vai cair nisso. Simplificando, e vocês conseguem ver que eu já posso deixar o 2 em evidência. Deixando o 2 em evidência, eu cheguei numa relação aqui que vocês conseguem que eu cheguei numa expressão que já tem a distância do x ao 2 aqui, né? Essa aqui é a distância do x ao 2. Então, isso vai ser igual a isso, certo? E como isso, pela minha definição de limite, a distância do f de x ao ponto tem que ser menor do que um epsilon, e isso é igual a isso, então isso aqui também tem que ser menor do que um epsilon, tá bom? E agora eu vou passar esse 2 dividindo e eu vou ter uma relação de equivalência, né? Porque isso aqui é equivalente a isso. Eu só passei o 2 dividindo, certo? E eu sei também que pelo que eu tô vendo aqui, que essa distância do x ao 2 é menor do que um epsilon sobre 2, tá bom? Mas eu também sei, para minha definição de limite, que a distância do x ao 2, ela é menor do que um delta também, certo? Que um delta específico. Então, uma relação que vai funcionar aqui vai ser igualar esses dois, certo? Porque eu sei que os dois, isso e isso é maior do que essa distância, certo? Então, uma relação que vai funcionar entre epsilon e delta vai ser essa relação que saiu aqui, tá bom? Então, na prova de vocês vão fazer dessa forma, tome então, né, pra deixar bem claro que vocês estão tomando o delta igual a epsilon sobre 2. E é isso. O primeiro passo já tá feito. Vocês acabaram de descobrir a relação entre delta e epsilon. Então, a gente vai para o próximo passo, que é aplicar a definição de limite para formalizar essa resposta. Tá bom? Então, vamos lá. Começando minha definição de limite, para qualquer epsilon positivo, sempre vai existir um delta tal que... voltando ao que eu já tinha feito, a distância da minha função até o L, ela é igual. É isso aqui, né? Pelo que eu já fiz. Eu sei que a distância do x ao 2 é menor do que um delta, então tudo isso aqui vai ser menor do que 2 delta, tá bom? E como eu tenho que o meu epsilon é igual a 2 delta, então, e como o delta ele é igual a epsilon sobre 2, eu vou substituir, tá? Que é a relação que eu já achei no slide anterior. Eu sei que cortando 2 em cima e embaixo, eu vou ter aqui minha definição. Eu completei minha definição, porque eu consegui, dado uma relação entre delta e epsilon, fazer com que a distância do f de x ao L seja menor que epsilon, se a distância do x ao 2 é menor do que delta, tá bom? Então aqui eu completei o meu exercício, eu usei do fato de que a distância do x ao 2 ela é menor do que um delta. Usei esse fato e consegui provar que a distância do 2x mais 1 ao 5 ela é menor do que epsilon,
quando essa relação da distância x ao 2 menor do que delta é concluída ou ela é verdadeira, tá? Então esse é o nosso primeiro exercício. No próximo vídeo eu vou mostrar uma relação de limitação de função e depois a gente vai para o próximo, tá? Um grande abraço e falou!